Olá pessoal, seja bem-vindo aos canais do chefe Jorge Nascimento. Hoje vamos falar sobre peixe, fazendo uma receita de peixe. Vamos utilizar a farinha para fazer o pané à inglese, né? Ou seja, né? O empanado à inglesa. Olhe lá no nosso vídeo, né? E vai aprender a fazer essa farinha que a gente agora vai utilizar ela nas nossas iscas de peixe. Estamos com uma pescada fresquíssima aqui, veio de Santa Catarina para nós, tá? Ela tá belíssima, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Eu vou cortar esses filés de pescada em iscas, tá? Então, vamos à obra. Nossas iscas. Vamos lá, colocando aqui de novo. Diagonal, 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 diagonal. Segundo passo, temperar a isca. O que eu vou utilizar? Um tempero bem básico, tá? Eu sei que tem muita gente que tem o hábito de colocar limão no peixe, adora o limão no peixe, só que o limão tem que entrar depois do peixe pronto. Tá? Se quer usar limão para dar um sabor, também dá uma olhada lá nos vídeos anteriores, quando a gente fez as zestes, né, as raspas de limão, usa raspas de limão. Evita para esse tipo de procedimento que a gente está fazendo aqui, colocar o limão como base do tempero, da proteína, ou seja, do peixe, porque ele vai modificar o gosto do peixe e vai mudar a estrutura físico-química desse peixe, porque ele é um ácido, né? Ele não cozinha, mas ele vai alterar a estrutura, né, fibrosa desse peixe, a cor do peixe e, obviamente, também o aroma. Coloca depois. Então aqui a gente vai com o sal. Esse é o meu tempero base para peixe, tá? Azeite de oliva. E aqui eu vou usar folhas de manjericão roxo, tá? Vou rasgar elas grosseiramente. As que são muito pequenas eu não preciso rasgar. Essas são orgânicas, elas são da horta aqui, da cozinha, né? Nosso pé de manjericão. Isso é outra coisa que pouca gente usa, tá? É a parte da floração. Tem um sabor muito interessante. A Itália usa bastante isso. Aqui a gente está, de uma certa forma, descobrindo agora. Então, é um tempero bem básico. O que eu quero aqui? Preservar o sabor do peixe, do pescado, dos frutos do mar. Tá? Bom, nosso tempero. Tá? Lembrando que o que a gente quer preservar é o frescor. Vocês percebem quanto é o fresco do peixe? Ó, porque ele tem viço, tá? Ele tem vida. Consegue ver aquele brilho, né? Apesar de esse brilho também estar um pouco intensificado em função do azeite de oliva, mas é a saúde, tá? Da qualidade desse peixe. Vamos então agora fazer o processo de empanamento à inglesa, pané à inglese. É basicamente a mesma coisa. Tem muita gente que pula essa fase aqui, pessoal, de primeiro tirar o peixe, né, ou a carne vermelha, o frango, seja o que vocês for fazer, porque esse tipo de empanamento como a milanesa eu posso fazer para várias coisas. Então, pessoal, estamos aqui já pronto, né, com nossas iscas de pescada já temperada, com a base, né, que eu já expliquei para vocês. O procedimento dos empanados, tá? Muita gente corta isso que eu vou falar agora e aí prejudica, porque ele começa a ficar mais frágil a crosta e quebra, tá? Então a primeira coisa que se faz dos empanados é passar na farinha de trigo, tirar os excessos, é como se a gente estivesse colocando uma sobrepele, tá? Uma segunda pele no alimento que a gente vai fazer o empanamento, tá? Depois ele entra dentro do ovo. Esse ovo, vocês têm que também colocar um pouco de tempero. Eu coloquei somente um pouco de sal aqui. Se eu começar a colocar essas três ações, essas três roupagens que eu vou fazer no empanado, e elas tiverem, por exemplo, todas sem pelo menos sal, essa quantidade de sal que eu coloquei aqui no início vai chegar com essa em casamento, porque a gente vai aumentar em termos de volume. Tá? Aproximadamente de 30% a 40% ele vai ter de peso sobre a questão desse empanado. Então ele precisa ter essa relação também de ter essa salga, tá? Então, primeiro, preenche bem isso aqui, tá? E
Retira o excesso. Passo 2, mergulha. Ele tem que estar totalmente envolto na mistura de ovos. Esse meu pão, eu coloquei sal. Eu vou dar mais uma salgadinha nele agora, tá? Na minha farinha inglesa. E agora sim, ó, eu venho para cá, coloco ele aqui. E aí eu vou enterrar ele dentro dessa farinha e vou apertar. Vocês já vão ver como é que vai ficar. Isso é importantíssimo eu fixar, ó. Vem com a farinha, fixa, 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 tá? E, ó, lembra que eu falei para vocês que ia aumentar de 30% a 40% o volume de peso? Tá? Então, minha primeira isca está pronta. E assim, consequentemente, eu vou fazer as outras iscas. Farinha de trigo, ovos batidos, mexidos, né? Temperados com um pouco de sal. Posso colocar aqui também, se quiser, por exemplo, um orégano seco, bem clássico, né? E aqui, então, eu vou para o empanamento, onde eu vou cobrir todo ele e vou. O ideal é, se eu tiver um espaço maior, que eu não estou usando aqui de propósito, eu botaria 3 ou 4 fixo. E depois eu dou uma mexida nessa farinha, tá? Porque a farinha vai pegando umidade, daqui a pouco ela não gruda mais, tá? Então, novamente, aqui eu vou fazer de 2 em 2, tá? Tem outra coisa também que a gente usa profissionalmente. Pode pegar um saco de gramatura fortinho, assim, não esse saco muito fininho, e aí coloca essas farinhas todas dentro do saco e sacode eles dentro do saco. Tá? Isso agiliza bastante, tá? Quando a gente tem que fazer grandes quantidades, tá? Aqui vai ficar no ovo. Ó, isso aqui é importante, tira o excesso, vem pra cá, tá? Se eu for trabalhar com a mão que pegou isso aqui é outra que vai fazer lá. Se eu fizer isso, 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 aí eu tô com a minha mão empanada, tá? Aqui vem de novo, ó, preenche, tá? Dá apertada, ó, vem de novo e fixa bem. É importantíssimo ele fixar bem. Como é importantíssimo ter isso aqui. Ó, nossa segunda. Aqui, ó, vocês vão vendo que ele já vai ficando, né? Um pouquinho, e aí eu vou colocando mais. Tá? De novo, farinha de trigo. Ó, todos os lados bem, vem pra cá. Daqui, vem pra cá. E, de novo, vou apertando. Aperta, 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 aperta. Aperta, aperta, aperta. E, ó. Feito isso, né? Nosso próximo passo será, então, fritar. Se eu tenho mais aqui que eu vou fazendo, tá? A gente vai ver depois na aceleração do vídeo. O que acontece quando eu tiver que colocar um sobre o outro? Uma folha de papel plástico. Tá? Pode ser um saco plástico, pode ser uma folha de interfolhar, tá? Preferencialmente folha. Por que isso? Porque daí a gente vai fazer, nesse interfolhamento, evitar que, se eu começar a colocar um em cima do outro, ele vai grudar e na hora de eu puxar, eu vou ter que perder todo o trabalho que eu fiz. Então a gente usa esse interfolhamento. Colocou uma camada que não fique muito junto uma da outra, papel filme ou plástico, né, ou saco plástico, bota outra camada, bota outra camada. Obviamente que eu não vou colocar 50 quilos aqui, porque senão eu vou atachar o lá de baixo. Então também tem esses limites, tá? E aí, por exemplo, deixa na refrigeração, tá? E utiliza na hora que a gente for fazer a fritura. Se eu quiser já deixar ele empanado, congelado, eu tenho que usar o mesmo procedimento, né? E evitar, que a gente chama de IQF. Coloca eles em distância de um do outro para depois poder tirar eles sem que eles grudem, né? Senão vai perder toda a crosta. Bom, então, pessoal, empanado já está. Agora vamos para a fritura. Óleo quente, quente, não é pegando fogo. E os nossos filés, ó.
entra. No máximo numa frigideira desse tamanho de 3, tá, pessoal? Não coloquem demais. Duas coisas importantes, então, a quantidade de acordo com a quantidade de óleo que eu tenho e a temperatura. Quando eu tirar esses aqui, eu vou dar uma guardada para o óleo de novo dar uma aquecida, tá? Porque ele vai diminuir a temperatura agora em função da fritura. Ó, tá ficando bem dourado. Ó, crocante. Tá um aroma muito bom. É importante ele ter esse tom dourado, tá? Castanho dourado, não é queimado. Então tem que ir regulando, assim. A mesma coisa que se a gente estivesse andando de carro, né? Acelera no gás, né? Para aumentar a temperatura, ou se não for a gás, no termostato, e diminui. Então, ó, estamos fritando, ele já está ficando com o cheiro de ficar, como tem que ser. Vou dar uma viradinha. Por que eu viro? Porque a parte de baixo, obviamente, está imersa no óleo. Aí vocês veem aqui, ó, que ela vai ficando mais crocante. Então, essa textura aqui, ó, que é importante. Vocês veem que ela está firme e durinha, tá? Peixe, quando ele começar a soltar o aroma dele, tá? Ele está pronto. Ele é rápido. Ah, não sei quanto tempo eu deixo o peixe. O suficiente. Normalmente, quando o peixe, né, solta aroma, ele está pronto. A não ser que sejam postas muito largas, tá? Aqui a gente já vai fazer a retirada. Ó. Tá? Padrão. Crocante. Um papel que vai absorver os excessos, que é normal, né? Ó, ele tem que dar. E aqui vai. E aqui vai. Agora eu vou aguardar alguns minutinhos. A outra dica, ó, quando começa a ficar com essas borbulhas pequenas aqui, significa que ele está fervendo, está na temperatura, tá? Vou pro 2. E não enfio o dedo aqui. É quente, queimadura. Ó, esse aqui que tem um pouquinho maior, eu não vou colocar o terceiro para evitar que eles grudem. E eu não gosto muito de usar escumadeira, tá? Em área muito pequena, assim, tá? Eu prefiro ou garfo, né? Ou uma pinça. Se fosse numa fritadeira comercial, que elas são maiores, eu até uso bastante. Até porque eu não gosto, por exemplo, assim, quando eu vou fazer essas empanadas, seja a inglesa ou a milanesa, de colocar elas no cesto muito unidas. Às vezes a gente é obrigado a fazer uma quantidade muito grande comercialmente e elas ficam tudo compactas dentro da cesta e aí a gordura não entra. Ela tem que entrar de tudo que é lado e deixar esse empanado crocante. Aí eu tiro as cestas e venho com as escumadeiras. Gosto muito das escumadeiras orientais, que elas são tipo uma concha, são mais fininhas, né? E elas ficam também meio que um cesto. É mais fácil da gente tirar essa questão. Aqui eu já vou virar novamente, ó. Ó, já tá no padrão que eu quero. Viro. Mais uns 3, 4 minutinhos aqui e tá na mão. Pode ser feito, né, esse paneia inglês, né, empanada inglesa pode ser feito com camarão, pode ser feito com frango, pode ser feito com porco, pode ser feito com carne vermelha, pode ser feito com legumes, tá? Como uma espécie de tempura, berinjela, cogumelos, vagem, cebolas, enfim, tá? Céu é limite. Aqui para mim não perder o ponto, ó, mais um pouquinho. Esse aqui já tá, já vou tirar, deixa escorrer um pouquinho e vem pra cá. Aqui também já vou tirar. Escorre o excesso. Bom, pessoal, chegamos então na hora melhor da cozinha, que é montar o prato e degustar ele. Então, aqui estão as nossas iscas de pescada, né, a inglesa. Tá? São bem crocantes. Vou fazer uma montagem aqui, não vou atrolhar demais, tá? Eu, como gosto muito, né, como eu falei para vocês, o limão no final. Isso aqui chama-se limão à francesa, no sentido de cortar ele, né? Corta em gomos, a gente chama francesa. Tá?
um pequeno truque aqui, dica, né? A gente sempre, quando for fazer o limão à francesa ou em gomos, vocês deem um pequeno talho aqui. Porque aí na hora de espremer é mais difícil que vá cair no olho do vizinho. Tá? Então, nosso limão. Vamos fazer um cruzado aqui. Vou colocar uma decoração de manjericão roxo. Nos nossos vídeos anteriores você pode aprender a fazer a maionese de leite, a maionese de ovo cru. Essa maionese então é uma citronette, né? Ela é com limão, que a gente vai servir junto com o peixe. Tá? E outra maionese que você também encontra nos nossos vídeos anteriores, né, é a aioli, maionese da região da Provence. Maionese com alho. Bom, nossa sugestão de pescada à empanada à inglesa, servida com maionese citronette, tá? E aioli. Quentinho, crocante, tá? A ideia é exatamente isso. Bom apetite!